Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Muita coisa está acontecendo esta semana, e neste vídeo quero ajudar vocês a entender o que está acontecendo com a política comercial dos Estados Unidos. Em uma única semana, Donald Trump reacendeu uma guerra comercial que havia sido pausada por apenas 3 meses. Tudo começou com advertências severas ao Japão e à Coreia do Sul, incluindo cartas oficiais enviadas aos líderes desses países e, claro, publicadas nas redes sociais. Depois, ele mirou as importações de cobre com uma tarifa massiva de 50%. Produtos farmacêuticos podem em breve enfrentar uma taxa impressionante de 200%. E em uma escalada noturna, para completar, ele ameaçou o Canadá, um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, com uma tarifa de 35%. Então, mais de 20 países, após esta semana, agora estão encarando a ameaça de medidas econômicas punitivas, todas programadas para começar em 1º de agosto, a menos que fechem acordos com os Estados Unidos. Se isso soa como um ultimato, é porque realmente não há outra maneira de perceber a situação. Esse ressurgimento repentino e abrangente das políticas protecionistas de Trump marca um ponto de virada. Não apenas na política comercial dos Estados Unidos, mas na ordem econômica global. E tudo isso está sendo impulsionado por um presidente que vê as tarifas não como uma ferramenta de negociação, mas como o próprio acordo. Lembre-se, eu mencionei que Trump passou dos limites esta semana ao ameaçar o Brasil com uma tarifa de 50% porque não gostou de como o país lida com seus assuntos internos. Tem um vídeo inteiro sobre o que aconteceu lá aqui no meu canal, caso você tenha interesse. A postura agressiva de Trump em relação ao comércio ressurgiu após meses de foco em outras questões no Capitólio, onde ele aprovou um polêmico projeto de lei de impostos e gastos. E, claro, no Oriente Médio, onde o envolvimento dos Estados Unidos na guerra de Israel contra o Irã capturou sua atenção. Mas agora, com as distrações da política externa momentaneamente deixadas de lado, colocadas em pausa, Trump voltou ao seu manual econômico. É o Trump clássico, unilateral e muito caótico. Mas desta vez, algo está diferente. O mundo não está reagindo como costumava. Em abril, como você deve se lembrar, quando Trump lançou sua primeira rodada de tarifas no que chamou de Dia da Libertação, os mercados globais estremeceram. As ações despencaram, as moedas caíram, analistas alertaram sobre recessão. Bem agora, com ameaças ainda mais agressivas na mesa, Wall Street praticamente ignorou. Aparentemente, estamos nos acostumando ao caos. O S&P 500 fechou em um recorde histórico. O dólar canadense chegou a cair, mas depois se recuperou. Parece que os investidores já começaram a levar em conta o drama que vivenciamos diariamente. E também apostam que Trump, como antes, pode recuar no último segundo. Mas todos entendem que a ameaça é muito real. As cartas que Trump enviou esta semana detalham novas tarifas variando de 25% a 40% para países como Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Tailândia e Tunísia. Mesmo nações que não receberam uma carta agora estão diante de tarifas gerais de 15% a 20%, o que, claro, é um aumento em relação aos atuais 10%. Para importações de cobre, a taxa é de 50%. Para produtos farmacêuticos, Trump diz que 200% está em consideração. Então, você está pronto para pagar mais do que paga atualmente pelos seus medicamentos? Conte pra gente nos comentários o que você pensa sobre isso. E enquanto Trump deu aos países uma nova janela de 3 semanas para fechar acordos, porque, sejamos honestos, ninguém realmente correu para Washington para agradar Trump, nem mesmo aliados dos Estados Unidos como Japão e Coreia do Sul, o tom mudou. Um funcionário foi direto. Trump acredita que não há necessidade de negociar. Ele simplesmente vai definir os termos. Ou conseguimos um acordo ou eu defino o acordo, teria dito o presidente a seus assessores. Essa tática vai funcionar? Isso ainda está para ser visto. Em relações internacionais, ao contrário dos negócios, ultimatos geralmente não funcionam tão bem.
Essa abordagem também recebeu críticas, até mesmo dentro de círculos conservadores. Por exemplo, Wendy Cutler, que é uma ex-negociadora comercial dos Estados Unidos, descreveu as cartas como um sinal de frustração e, para sermos honestos, de desespero. Uma tentativa de pressionar parceiros que fizeram pouco ou nenhum progresso nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Mas por que houve tão pouco progresso? Essa é uma grande questão. É porque o acordo de Trump, na verdade, prejudica os interesses deles? Bem, provavelmente a resposta é sim. Até agora, os Estados Unidos só conseguiram fechar 3 acordos comerciais, bem abaixo dos 90 acordos em 90 dias que Peter Navarro, conselheiro comercial de Trump, chegou a prometer. Entre esses acordos estão um arranjo limitado com o Reino Unido, uma trégua frágil com a China, que abordei em um vídeo separado, e uma promessa vaga do Vietnã de permitir mais exportações dos Estados Unidos. Aliás, o Vietnã ficou surpreso ao saber, por postagens em redes sociais, que os Estados Unidos haviam anunciado que o Vietnã concordou com tarifas elevadas. Vietnam had agreed to steep tariffs. And Vietnam said, look, I don't think we have a deal, but E o Vietnã disse, olha, acho que não temos um acordo, mas vamos continuar conversando. Então, nenhum desses acordos foi publicado. Nenhum texto escrito foi tornado público. A maioria dos principais parceiros, como a UE, Índia, Japão e Coreia do Sul, ainda não chegou a um acordo. Um dos acontecimentos mais dramáticos veio na carta de Trump ao Brasil, e eu realmente gostaria de focar nisso porque é muito, muito importante. Nela, ele acusou o governo do Brasil de maltratar o ex-presidente Bolsonaro, que está sendo investigado em seu país por participação em uma tentativa de golpe fracassada. Trump ameaçou uma tarifa de 50% em retaliação, porque não gostou de como o Brasil lida com seus próprios assuntos internos. Em resposta a essa ameaça, o presidente Lula prometeu tarifas retaliatórias próprias. E então veio a bomba, o Canadá. Tarde da noite, em 10 de julho, Trump alertou que o Canadá seria atingido com uma tarifa de 35%. A carta, que chegou logo após essa ameaça, citava o manejo do fentanil, migração e comércio de laticínios pelo Canadá como justificativa. Não é a primeira vez que Trump ataca o vizinho do norte dos Estados Unidos, mas é a ameaça mais abrangente já feita. As consequências econômicas das ameaças de Trump ao Canadá são realmente enormes e precisamos discutir isso. O comércio entre os Estados Unidos e o Canadá atingiu 760 bilhões de dólares no ano passado. As cadeias de suprimentos são profundamente integradas, especialmente nos setores automotivo, de energia e manufatura. Uma tarifa de 35% causaria uma grande disrupção. Trump sugeriu que alguns produtos poderiam ser isentos, mas, segundo ele, nenhuma decisão final foi tomada. Para Trump, as tarifas parecem servir a um duplo propósito. Energizam sua base política, que parece se recusar a considerar o básico da economia, e também lhe dão alguma vantagem no cenário mundial. Então, aonde tudo isso nos leva? Se nenhum acordo for fechado, o novo regime tarifário de Trump pode entrar em vigor por completo, remodelando o comércio global, elevando a inflação tanto nos Estados Unidos quanto no mundo e testando as alianças econômicas americanas. Os países na mira de Trump vão desde aliados de longa data até grandes exportadores. Muitos deles agora estão correndo para proteger suas indústrias enquanto se perguntam se os Estados Unidos são realmente um parceiro confiável. E para Trump, isso vai além do comércio. Trata-se de controle. Trata-se de forçar os países a negociar sob seus próprios termos. Ou é do meu jeito, ou nada feito, em outras palavras. As regras da diplomacia tradicional já não se aplicam. Na verdade, a diplomacia já não está sendo praticada como tal. Ele não espera por negociações multilaterais ou decisões da OMC, ele age e desafia o mundo a responder. Portanto, isso representa uma mudança na forma como os Estados Unidos abordam a política econômica global e, se olharmos de forma mais ampla, uma mudança na maneira como lidam com o direito internacional. Seja você, veja isso como uma estratégia ou um espetáculo. Uma coisa é certa aqui.
a spectacle, one thing is certain here. The next few weeks will determine whether this is As próximas semanas vão determinar se isso é apenas uma encenação ou o início de uma segunda guerra comercial global. Vou mantê-lo informado. Muita coisa está acontecendo. Lembre-se de ativar as notificações se quiser ficar atualizado. Toque no sino. Deixe nos comentários abaixo quais são suas dúvidas e o que você pensa sobre a guerra comercial. Adoraria ouvir sua opinião. Também vou responder as perguntas mais frequentes no meu Substack e no Patreon. Então, Se estiver sendo vocês, fique ligado. Mostre-se, estás publicidade, inscreva-se, compartilhe. Isso vai saber tudo de farapes. Também traz pelo Substack e no Patreon. Os tem na descrição, webpage. Espero vê-lo nos comentários ou no meu próximo museu. Até mais. in the comments and in my next video. Take care.